Israel faz avanços aí significativos nas negociações com o Catar e o Hamas está restringindo o progresso aí da autoridade israelense. Vamos ver isso aqui, o que acontece com as negociações aí dos sequestrados israelenses que estão nas mãos do Hamas aí, tá bom? Mas antes disso, vamos dar uma passadinha aqui no mapa da guerra e nós precisamos ver o que acontece na Síria também, tá bom? Então, Shalom, Shalom Lecha. Olá, você que é inscrito aqui no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, faça isso agora mesmo e não deixe aí de curtir e compartilhar esse vídeo, tá bom? Valeu demais! E vamos lá, na Síria, né, Departamento de Estado dos Estados Unidos diz que a estabilização aí na Síria vai levar tempo. Isso porque a Síria teve que fazer uma junção de grupos ali para derrubar o Bashar al-Assad. E aí ficou no poder o al-Shara, ou al-Jolani, né, que é um ex-membro aí do ISIS, né, que seria o Estado Islâmico. Agora você tem uma parte aqui que fica no sul, né, do sudeste da Síria, no sul e sudeste da Síria. Aqui ficam essa área verde, são dos beduínos, né? Os beduínos, portanto, eles não gostam de ser chamados de árabes também, tal qual os drusos, né? Mas eles têm aí, são de origem de cultura árabe, mas são beduínos. E estão mais alinhados com o governo aí do al-Shara. Já os drusos, eles têm um alinhamento maior com Israel, porque eles têm problemas com os demais árabes. Eles também não gostam de ser chamados de árabes, os drusos, né? Aqui a capital do distrito dele chama-se Al-Suwaida, né? Ou somente Suwaida, né? Então os beduínos aí entraram com muita força aí na região, aqui no distrito dos drusos, fazendo muita barbaridade. Tem muita gente aí que já foi, né, que está caído. Eu não posso mostrar essas imagens porque é proibido aqui no YouTube, né? Já tá difícil de eu crescer, se eu mostrar imagens assim fica pior. Mas, gente, é muito trágico, tá? E mais pra frente nós vamos ver que ninguém tá falando nada sobre isso. Eu não vou rodar esse vídeo, graças a Deus eu tô com problema de rodar vídeo aqui no X, né? Esse não tá funcionando, mas ainda bem que não, porque ele tem algumas coisas aqui que a gente não pode mostrar. Mas agora, lá em Suwaida, né, tem grupos terroristas aí, beduínos, que estão invadindo lá a região dos drusos. Bom, então essa aqui é mais uma agressão sendo feita aí contra um druso, né? Esse aqui é um druso religioso e tal qual os judeus, né? Os mais religiosos, eles não fazem a barba, eles deixam a barba por questões religiosas. Os mais novos, os seculares, eles não têm problema com isso. Agora, esses mais dedicados à religião, eles gostam de cultivar a barba. E aqui um soldado beduíno, ele vai tirar a barba do cara em um sinal de agressividade, né? Sem motivo algum, somente para praticar agressividade contra esse homem que é um religioso aí, druso, né? Então é uma coisa assim muito triste o que está acontecendo aí com os drusos lá no sudeste da Síria. E como falamos aí no início do vídeo, né, Israel vai fazendo avanços aí significativos na questão aí dos acordos com o Hamas no Catar, né? E quais são esses avanços, né? São os avanços nos esforços para chegar a um acordo dos reféns, né? No entanto, o Hamas está a impedir aí o avanço, disse uma autoridade israelense nesta sexta-feira, após 12 dias de intensa negociação em Doha, no Catar. Nas primeiras horas da manhã de quinta-feira, uma proposta foi atualizada, né? Uma proposta aí atualizada, foi apresentada a ambos os lados pelos mediadores, mas as negociações permaneceram tensas, repletas de obstáculos. Por quê? Porque o Hamas ele não quer o Hamas ele não quer esse acordo. O acordo faz mal para o Hamas. Por quê? O Hamas depende dos reféns para continuar subsistindo, né? Continuar sobrevivendo, né? Então vai ser muito difícil essa questão de acordo aí. Eu acho que isso beira a impossibilidade, visto que houve soldados aí israelenses que ficaram na faixa de Gaza por 10 anos, tá, pessoal? Então é muito difícil o Hamas chegar a um acordo nesses termos aí.
Mas vamos ver, vamos torcer para que haja motivos pelos quais eles possam fazer isso. Afinal de contas, o Hamas hoje já não tem uma liderança, né? A liderança foi toda eliminada, eles têm lideranças agora de segundo escalão que vão assumindo aí, mas eles não têm um trajeto, um traquejo assim para poder se auto-organizar como os maiores líderes. E tem também a questão do Irã, né, que está impedido aí, não consegue mais fazer todo o seu tráfico aí, de armamento e munição para o Hamas. No sul ali também, né, no sul de Gaza, que faz fronteira do Egito, o corredor Filadélfia está impedido também de que o Egito faça tráfico de armas e munições para dentro da faixa de Gaza. Então eles estão muito cercados, né? A impossibilidade de conseguir ali fazer tráfico de armas, de entrar alguma coisa, é muito difícil, tá? Eles conseguirem isso. Então, obviamente, é uma questão de tempo, né, para o Hamas aí ser desmantelado. Mas eles ainda têm poder de fogo, tá? Ontem foi lançado míssil contra Sderot, hoje novamente, e na região do Otef mais próximo ao norte ali, né? Israel tem atuado mais nessa região norte aqui, de Beit Lahia, né? Beit Hanun, Beit Lahia, né? E hoje foi abatido aqui um míssil na região, tá? E outro que foi em direção a Sderot, aqui onde eu trabalho. Eu já estava em casa quando isso aconteceu, graças a Deus. Então aqui, segundo o responsável, Israel continua empenhado aí em esgotar todas as vias restantes no quadro de negociação, embora as preocupações sobre o processo estejam a aumentar. Diz ele aqui, questionamos a seriedade do Hamas, no entanto, nos aproximando do momento crítico. A lentidão do Hamas, mesmo que acredite que serve aos seus interesses, poderá, em última análise, funcionar contra ela. Então, ele está aí, né, negociando, batalhando, e vamos ver aí se consegue alguma coisa. Torcemos para que sim. Bom, enquanto não chega a uma finalização, a um acordo, né, segue aí o ataque de Israel contra a faixa de Gaza. E o comandante aí do batalhão Daraj Tufá, do Hamas, que invadiu Israel durante o ataque do dia 7 de outubro, foi morto em um ataque recente na faixa de Gaza. Isso aí, segundo as forças de defesa de Israel, juntamente com o Shin Bet, né? O nome da desgraça é Mohamed Ghassan. Ele foi morto em um ataque na semana passada. Nós vimos na semana passada que teve uma intensidade ali de ataques contra alvos aí do Hamas, alvos tanto pessoas quanto locais de armazenamento, né? Então esse aqui é um deles, é um comandante e fez parte do 7 de outubro. E a promessa de Israel é eliminar todos os que fizeram parte, e eles sabem quem são. E aqui uma imagem aérea divulgada aí pelas Forças de Defesa de Israel, né, de um dos ataques realizados na faixa de Gaza essa semana, tá? Não sei se exatamente esse foi o que eliminou o Mohammed ali, mas esse é um dos ataques, né, um dos alvos aí na faixa de Gaza que ocorreram essa semana contra aí alvos do Hamas, sejam alvos pessoas físicas, como locais aí de armazenamento de armas e munição. E aqui, para finalizar, o Dr. Elidav, ele traz a seguinte informação: ainda não há uma palavra sobre o massacre dos drusos na Síria, né? Por ninguém, pela ONU, por ninguém está falando nada, né? Assim como muita gente aí fica em silêncio sobre o massacre no Iêmen, no Iraque, no Afeganistão, no Sudão, no Congo e muitos outros países. Esses caras que se dizem defender aí o Hamas, a Gaza e tal, eles só se importam com eles, não, só com Hamas e Gaza. Por quê? Porque não é uma defesa ao Hamas, não é uma defesa ao povo de Gaza. Eles não estão nem aí para a população de Gaza. Olha aqui, ó. A questão é o antissemitismo. Eles não se preocupam com a faixa de Gaza, eles não se preocupam com palestinos, se estão morrendo, se não estão, se tem fome, se não tem. A Fundação de Gaza lá está distribuindo alimento como nunca, né? Nunca eles tiveram tanto alimento disponível assim de graça, sem ter que fazer nada, só ir lá e buscar. Nunca tiveram isso, né? Porque os terroristas do Hamas, eles vendiam isso para poder conseguir abastecer ali, né, o seu grupo. Então, eles estão lá. Esses movimentos, pessoal, Palestina Livre é tudo mentira, é só antissemitismo. É um nazismo com outro nome, com outra cara, o nazismo escrito Palestina Livre. Mas eles não têm nada disso, senão eles estariam protestando aí em defesa dos drusos.
que estão jovens ali sendo derrubados, mulheres, homens e novos e velhos, e várias outras barbaridades estão acontecendo lá. E nenhuma palavra aí da ONU, dos movimentos, da esquerdalha em geral, tá bom? Então, a esquerdalha hoje, ela é o partido nazi lá do bigodinho dos anos 30, 40. Então, é isso, pessoal. Não passa de antissemitismo. E para você que chegou até aqui, eu sei que você é meu seguidor de verdade, então, olha, não deixe de ver os meus vídeos aqui, alguns têm uma visualização bem baixinha, né? Tá bem fraquinho aqui, 180, 140, não sei o que está acontecendo, aceito opinião, tá bom? Tava indo bem, tava 300, 400, agora que eu consegui monetizar, caiu, né? Despencou. Aceito a opinião, aceito qualquer tipo de ajuste. Fale comigo aqui nos comentários, tá bom? Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar, tá? E fazer o seu comentário. E se você quiser ser membro do canal, por favor, não deixe de fazer isso. Apenas R$ 2,90 por mês você participa do canal, que em breve nós vamos ter surpresas aqui. Eu estou trabalhando nisso, é que eu tenho que condicionar várias coisas. O meu trabalho normal, o meu trabalho de fazer o vídeo e mais esse trabalho que eu estou preparando aí, que é uma surpresa aí para você, tá bom? Então não deixa aí de ser assinante aqui, fazer parte do nosso grupo, tá bem? Valeu demais e até o próximo vídeo.